Bom dia, gente. Só esperando nossa convidada, a gente começa já já, tá bom? Bom dia, Cibele. Tudo bem, Priscila? Tudo bem? Me escuta bem? Te escuto sim. Você me escuta? Pessoal, escuto sim. Pessoal que está assistindo, está ouvindo ok? Acho que sim, senão estavam falando, né, Cibele? Isso. Ok, pessoal, então vamos começar. Bom dia a todos e todas, sejam bem-vindos a mais uma live de Sebrae Ceará. Eu sou Priscila, analista aqui da casa. A live de hoje ela tem como tema as atualizações sobre os contratos de trabalho durante a pandemia. Nós vamos trazer hoje algumas decisões do judiciário sobre o tema, algumas dúvidas recorrentes também. Nosso tempo vai ser de aproximadamente 40 minutos. Estaremos eu e a também colega de Sebrae, Cibele Girão, aqui com a gente, respondendo às perguntas mais frequentes dos gestores de pequenos negócios. As dúvidas adicionais, pessoal, nós poderemos responder através dos nossos demais canais de atendimento. Basta clicar no link da bio para acessar as informações e como entrar em contato com a gente. Cibele, bom dia, tudo bem por Bom dia, aí? Priscila. Tudo jóia? Tudo bem, Pode né? detalhar, tudo bem. Pode detalhar um pouco mais para a gente o tema de hoje? Bom, Priscila, a gente sabe que o governo editou duas medidas provisórias com conteúdo trabalhista durante essa crise da pandemia. Foram a MP 927 e a 936. Essas medidas elas foram criadas para prevenir demissões e manter, dessa forma, empregos, né? E Uhum. ajudar as empresas também que estão passando por uma situação muito complicada. E essas regras, elas flexibilizaram normas trabalhistas. Nesse sentido, já algumas dessas medidas que foram questionadas no judiciário, o judiciário já mudou alguma coisa, e também já existem polêmicas, questões que são dúvidas, que a lei talvez não tenha esclarecido o suficiente, ou talvez não tenha mencionado especificamente. Então, como a gente já tratou aqui, inclusive em live, sobre essas duas medidas, hoje a gente vai buscar tratar de pontos bem específicos, de situações que possam gerar dúvidas, situações mais pontuais que possam gerar dúvidas, e também acerca de alterações que essas medidas provisórias já sofreram. É isso. Então, a Certo. ideia é tratar desses assuntos, destacando os principais pontos de atenção, as alterações que ocorreram e quais são as situações em que o empresário precisa ter mais cuidado, precisa ter mais atenção. É isso. Certo. Sibeli, uma informação importante para a gente trazer aqui para o pessoal que está nos assistindo é que, segundo dados do Ministério da Economia, nós já tivemos cerca de 320 mil contratos renegociados aqui no estado do Ceará. Esse é o oitavo maior número do país. 55% foi referente à suspensão do contrato de trabalho e o restante referente à redução de jornada e salário. Então, lembrando, né, que a primeira MP, a 927, ela foi a primeira editada, em seguida tivemos a edição da 936, com a revogação do artigo 18 da 927, que tratava da suspensão dos contratos de trabalho e redução de jornada e salário sem contrapartida governamental. Como você lembrou, a gente já fez uma live aqui no nosso canal falando sobre essas MPs na prática, e vocês podem conferir essa live porque ela está gravada, está no acervo das nossas lives no YouTube. Porém, nós tivemos recentemente a suspensão de eficácia de alguns pontos da 927 pelo STF. Né? E com os acordos já sendo firmados, existem dúvidas sobre a aplicação desses dispositivos em situações concretas. Cibele, você pode trazer para a gente quais são as principais mudanças que os empresários devem ficar atentos em relação à 927? Bom, eu vou falar aqui do que o Judiciário já fez intervenção. O STF, que é o Supremo Tribunal Federal, ele já
revogou, cassou artigos que afastavam a Covid como doença laboral. O que é isso? Com a edição da medida provisória, para você provar que você tinha contraído Covid dentro do ambiente de trabalho, era mais difícil. Por quê? Porque eles não entendiam que o coronavírus era uma doença do ambiente de trabalho. Né? Então, o STF afastou esse entendimento. E também afastou o entendimento que restringia a fiscalização dos auditores do trabalho. Né? O artigo 29, esse que foi afastado, estabelecia que o coronavírus não é uma doença ocupacional, a não ser que fosse comprovado, que tivesse um nexo que comprovasse. E o artigo 31 suspendia a atuação de auditores do trabalho 180 dias. Esses dois artigos foram afastados. O plenário decidiu, por maioria, declarar que essas normas eram inconstitucionais e estão com eficácia suspensa. Qual é o cuidado aqui para o empregador? Caso ele continue com a atividade presencial, se ele for essencial, né? Porque se não for essencial, ele não pode, a não ser em home office, ele tem que saber que se o empregado for contaminado, é possível que esse empregado prove que ele contraiu a doença dentro do ambiente de trabalho. Se for um serviço de saúde, é presumido que ele contraiu dentro do ambiente de trabalho. E se não for, ele poderá provar. Então, apesar desses dois artigos serem suspensos, artigos importantes da medida provisória, a maioria foi mantida, né? E, como a gente já falou aqui, é bom destacar pontos de atenção. Eu falo, por exemplo, do teletrabalho, que é uma medida da 927, né? Você poder trabalhar em casa, você poder trabalhar em home office. Como é que fica a questão do horário? Tem horário ou não tem horário? Não tem controle de jornada, não tem aquele ponto batido, de 8 às 12, de 14 a 18, a não ser que exista um sistema, que o empregado entre nesse sistema e comprove essas horas, mas via de regra não tem esse hora extra. Mas o empresário ele tem que ter muito cuidado com o seu empregado. Por quê? Porque ele pode assinar o empregado, se ele estiver acionando constantemente Sibeli, que a gente considera essa tarefa, ele manda 9 horas da noite. A tua conexão tá um pouquinho, tá cortando. Hoje. Gente, vamos só aguardar um pouquinho. Acho que a internet da Sibeli deu um probleminha de conexão. Já já a gente retorna. Ele passa Ok. uma quantidade de tarefas totalmente incompatível com... Oi, Priscila. Oi. Pronto. É que tava cortando a tua internet. Tô do lado aqui do meu modem. Melhorou sim. Continua. Ficou melhor sem o fone? Ficou melhor? Sibeli, não estamos te ouvindo sem o fone. Sibeli? Sibeli?
Pessoal, vou fazer o seguinte, eu vou desconectar aqui do ao vivo e vou reconectar, tá certo? Para a gente ver se a gente consegue uma conexão melhor. Só um minutinho. Vamos lá, vou te chamar de novo, Cibele. Vamos lá. Olá, Cibele. Voltando. Acho que agora vai. Tá me escutando? Escuto, sim. Pronto, acho que agora melhorou, né? Sim. Vamos lá, continuar. Tinha uma pergunta aqui, Priscila, que eu estava vendo enquanto a gente estava nesse problema de conexão. Eu vou logo falar, porque senão a gente vai ter mais dificuldade de responder depois. Eu não vou conseguir achar a pergunta de novo. Perguntaram o seguinte: a pousada está fechada, estou pensando em demitir, deve ser essa pessoa após a suspensão. Como faço? Se ele suspender o contrato de trabalho, não é uma instabilidade, mas existe uma garantia de um determinado tempo dessa pessoa no emprego. Então, ele tem que ter cuidado só para verificar quanto tempo essa pessoa foi suspensa. Ele não pode demitir durante o período da suspensão. E depois que terminar a suspensão, ele tem que manter a pessoa no emprego pelo mesmo período em que ela foi suspensa. Se ele não fizer isso, ele vai ter que fazer o pagamento de multa conforme determina a medida provisória. Então, assim, pode demitir? Pode. A pessoa não fica estável no emprego para sempre, mas ele tem que respeitar esses prazos. A gente depois vai respondendo, né, Priscila? Só essa que eu peguei no período da suspensão, eu não sei o que vocês estão chamando de suspensão. Se for o empregador suspendendo o contrato de trabalho, não pode. Se for dar aviso prévio durante o problema da pandemia, pode. Se ele não tiver tomado medida nenhuma, ele pode. A demissão fica possível durante a pandemia, não existe nenhuma regra a respeito disso. Cibele, tenta falar um pouquinho mais próximo do microfone, que o pessoal não está conseguindo te ouvir. Eles estão colocando os comentários aqui. Gente. Tá. Pronto. Então, Cibele, respondida a pergunta aqui da pessoa que estava nos assistindo, né? Vamos passar aqui para a 936, as mudanças da 936. Isso. Pronto, eu acho que melhorou o som agora. Continua? Pronto. Em relação às medidas trazidas pela 936, o que é que aconteceu? Quando a 936 surgiu, ela veio para tapar um buraco da 927. Como assim? A 927, ela criou uma situação de suspensão do contrato de trabalho em que o empregador podia suspender o contrato e o empregado ia fazer um curso e ia ficar sem receber nada. Isso ia causar um problema na economia ainda maior do que o que nós estamos agora, porque esse empregado ia ficar totalmente sem renda. Então, esse artigo foi revogado pelo próprio presidente da República. Aí, o que aconteceu? Foi editada uma medida provisória, 936, para falar sobre a suspensão do contrato de trabalho e a redução do contrato, redução da jornada com redução de salário e a suspensão desse contrato de trabalho. E quando essa medida provisória foi criada, ela foi criada possibilitando que o empregador fizesse com o empregado acordos individuais de trabalho para tratar do tema. E aí, isso. Cibele, só um minutinho. Aquela resposta que você deu sobre a pousada da suspensão, o rapaz está dizendo aqui que ele não conseguiu captar a resposta. Tu pode só dar uma ajuda para ele? Posso. Eu vou só falar sobre essa questão da 936 e eu volto para a questão dele, tá? Então, era só para dizer o seguinte: entraram com a ação dizendo não pode acordo individual, tem que ter o sindicato no meio, em todas as situações. Inicialmente, o ministro disse que realmente não poderia e mandou o sindicato intervir em todas as situações, mas depois todos os ministros juntos, o pleno, entenderam não, pode acordo individual. Então, atualmente, se você quiser suspender o contrato de trabalho
ou se você quiser reduzir o contrato de trabalho, você vai poder fazer junto com o seu empregado, só vocês dois em acordo individual. Foi essa a polêmicazinha que surgiu. Em relação à pergunta do colega aí, foi o seguinte: se ele suspender o contrato de trabalho dos empregados dele, ele só pode demitir depois dessa suspensão e quando acabar a suspensão por um período igual a que ele deixou esses empregados suspensos. Ou seja, se ele suspendeu por 15 dias, durante esses 15 dias ele não pode demitir e 15 dias depois da suspensão acabar, ele não pode demitir. É isso. Se ele resolver fazer a demissão dentro desse prazo que não pode, ele vai ter que pagar uma multa de acordo com a medida provisória determina. Tem lá uma multa. Então, muito cuidado ao suspender o contrato de trabalho. Veja se você vai... Porque assim, na suspensão, você só vai pagar os benefícios. Você não vai pagar salário. Fica pelo benefício emergencial aí. Então, assim, seu custo já diminui muito. Então, pense bem em se suspender e evite fazer demissões nesse período de garantia, porque senão você vai ter custos aí desnecessários. Priscila, já que a gente entrou na 936, a empresa ela vai poder fazer redução de jornada e de salário e suspensão ao mesmo tempo? Uma pergunta aí próxima do que as pessoas que estão assistindo estão fazendo? Sibeli, a resposta é sim. Enquanto durar o estado de calamidade em relação à Covid-19, as duas medidas elas podem ser aplicadas, só que não simultaneamente. O empregador ele pode determinar primeiro a suspensão e depois a redução ou vice-versa. Lembrando que a redução da jornada de salário não pode ultrapassar 90 dias e a suspensão temporária do trabalho não pode ultrapassar 60 dias. E esse prazo de 60 dias pode ser fracionado em até 2 vezes de 30 dias. Bom? É bom lembrar também que ele não pode fazer as duas juntas, lógico, para a mesma pessoa, né? Até porque vai ser impossível. Mas ele pode, por exemplo, pegar uma equipe, suspender uma equipe e outra equipe reduzir, né? Sim, ele pode fazer esse mix dentro dos seus empregados. Exatamente. E pegando o gancho dessa pergunta, Priscila, quando tem a redução, com redução de salários, o repasse do governo, ele vai ser sempre suficiente para cobrir o salário todo do empregado para repor 100% o salário desse empregado? Não necessariamente. Ele ganha na empresa? Não necessariamente, Sibeli. Vai depender da faixa salarial do trabalhador, conforme está disposto nas MPs, tá certo? Porém, para o trabalhador que recebe o salário mínimo, esse patamar está garantido. O valor permanece o mesmo. Para outros casos, possivelmente o valor vai ser menor. Tá bom? Outra pergunta. Manutenção do emprego da renda, né, previsto pela MP 936. Ela vale para que tipos de trabalhadores? Pessoal, a 936 abrange todos os empregados com carteira assinada, inclusive o trabalho temporário, os que estão em contrato de experiência, as empregadas domésticas e também os trabalhadores rurais. No caso do empregado com trabalho intermitente, ele vai ser enquadrado naquele benefício emergencial com parcela de R$ 600 por 3 meses, tá certo? E lembrando que, se você tiver mais de um contrato intermitente, você não vai receber mais de um benefício, é somente um benefício, mesmo que você tenha vários trabalhos de contrato intermitente, tá bom? Tem outra pergunta aí, Sibeli? Beleza. Tem uma pergunta seguinte, que é próxima do que eu vou falar em seguida. O empresário está perguntando, se a empresa não tem condição de manter um funcionário, ela pode demitir? Pode. Nesse período, os contratos de trabalho continuam normais, ela pode demitir. Agora, ela vai ter que pagar as verbas trabalhistas, né? Não existe ainda uma medida, nenhuma norma legal que diz que ela pode deixar essas verbas trabalhistas para depois. Ela vai ter que pagar o equivalente à rescisão do contrato de trabalho. Já tem gente falando que se houver um acordo coletivo, essas verbas trabalhistas podem ser parceladas. Mas aí tem que ser uma coisa que o sindicato da categoria tenha tratado. Se não tem, infelizmente, não há como parcelar essas verbas trabalhistas. Nesse sentido, se o empregador optar por outras medidas que não seja a demissão,
Se ele optar por uma dessas medidas da norma, que é a suspensão e a redução, ele vai ter que avisar o Ministério da Economia. É muito importante isso. É importante que o empresário ele tenha consciência de que ele tem que avisar ao Ministério da Economia que ele vai tomar essas medidas. Porque se ele não avisar, o empregado dele não vai receber os benefícios. Então, caso ele não preste a informação sobre o acordo firmado com o trabalhador no prazo de 10 dias da data da celebração do acordo, ele vai ter, inclusive, que efetuar o pagamento da remuneração do empregado. Aí ele também se prejudica, o empresário também se prejudica. Né? Então, muito cuidado. Tem que informar. Tem um sistemazinho que o contador sabe, mas no site do Ministério do Trabalho e Economia, o Ministério da Economia, que agora tem a Secretaria de Trabalho, também tem essas informações. Então, é importante fazer o aviso ao Ministério da Economia. Certo. Sibeli, a Leandra aqui está pedindo para repetir a questão do trabalho home office, aquele ponto de cuidado que você falou sobre a sobrejornada no teletrabalho. Pode só resumidamente para a gente deixar a Leandra, ok? Vou resumir. Leandra, é o seguinte, no home office a gente não bate ponto, então não vai ter aquela história, entre as 8 sai às 12, entre as 14 sai às 18. Então não vai ter nenhum problema, por exemplo, se você estiver fazendo uma tarefa às 19 horas ou numa reunião às 18 horas, não tem problema, porque não tem um controle de jornada. Mas a gente tem que ter cuidado com os excessos. Se o empregado provar, por exemplo, que ele teve reunião, trabalhou o dia todo, teve reunião às 19, às 20, às 21, pode ser que ele consiga depois caracterizar que ele trabalhou hora extra. Então tem que ter cuidado, o empresário tem que ter muito cuidado ao demandar à noite, ao estar toda hora demandando de madrugada pelo WhatsApp. Então assim, bom senso. É isso. É ter cuidado e ter bom senso. Certo. Então vamos aqui para a próxima pergunta. Respondeu sim. Em caso de suspensão do contrato de trabalho, a empresa ela pode antecipar a volta desse trabalhador ou ela vai ter que ser obrigada a esperar o fim do acordo? Pessoal, a resposta é que ela pode sim antecipar o retorno do empregado, tá bom? Só que ela precisa comunicar com antecedência de no mínimo 2 dias corridos. Então, o contrato de trabalho volta a valer do jeito que ele estava, tá bom? Uma outra pergunta bastante frequente que a gente costuma receber. O empregado pode ser demitido por justa causa se ele se negar a assinar o contrato de redução de jornada e salário ou de suspensão contratual? Pessoal, a resposta é não. Por se tratar de acordo, o empregado ele é livre para aceitar a proposta ou não do empregador. Isso não gera demissão por justa causa. Lembrando que, se o sindicato tiver deflagrado negociação coletiva, o empregado vai ter que se submeter ao que foi acordado com o sindicato laboral da categoria. E aí, pessoal, assim, se o empregado realmente não tiver condição de manter aquele emprego, ele pode sim optar pelo desligamento do funcionário, tá bom? Lembrando que a demissão por decisão unilateral do empregador, sem justa causa, ela vai gerar o pagamento integral das verbas rescisórias, ok? Outra pergunta? Outra dúvida que tem muito, Priscila, é a história da gestante. Ela pode ter contrato de trabalho suspenso? Eu vejo muito essa pergunta. Aí eu vou responder assim, sim e não. Pode ser complicado, mas é sim e não. Se essa gestante estiver muito longe ainda do parto, ela pode ter o contrato de trabalho dela suspenso, sem problema. Né? Desde que seja mantido o vínculo empregatício e a estabilidade. Né? Pois é lei isso aí, a estabilidade da gestante. Agora, se essa gestante ela estiver muito próxima do parto, eu não recomendo. Por quê? Isso pode gerar um problema muito grande, porque como é que ela vai receber o benefício previdenciário do auxílio maternidade a qual ela tem direito se ela está com o contrato de trabalho dela suspenso? Então, isso pode dar um problema, pode ter muita complicação. Então, em relação à gestante, a minha recomendação é essa. Se ela estiver muito longe do momento do parto, muito longe de ter a criança, poderia até ser. Mas se ela tiver já se existe possibilidade de coincidir o prazo que ela está suspensa com o parto, é melhor não. Porque isso vai gerar um problema muito grande para ela receber o auxílio maternidade.
né? Certo. Outra Sibeli, questão também teve aqui uma pergunta do Opa Turismo, né? Após a suspensão do contrato temporário, no mês seguinte a empresa não tem a condições de manter o emprego, ela pode demitir? Olha, Sibeli já falou, né, sobre essa questão. Quando a gente suspende o contrato de trabalho, a gente está concedendo uma garantia de emprego para aquele funcionário pelo tempo que a suspensão durar e pelo mesmo período seguinte. Então, se a empresa não tiver a condição de manter aquele funcionário, ela vai precisar pagar as verbas rescisórias integrais, tá ok? Tem que ter esse cuidado. Continua, Sibeli. Sibeli, a gente não está te ouvindo. Respondendo aqui ao Girão Júnior, enquanto o áudio da Sibeli ainda volta ao normal, o Sebrae disponibiliza sim o manual da MP 936 e da 927. Basta entrar no nosso site www.sebrae.com.br, tem uma lupinha lá, você coloca legislação corona e vai aparecer lá várias cartilhas, orientações sobre todas as MPs emitidas pelo governo, tá ok? Sibeli. Vou colocar a Sibeli de novo, pessoal, para ver se melhora. Só um minutinho. Eu acho que a conexão da Sibeli caiu, que ela não está mais aparecendo aqui para eu adicionar. Então, pessoal, enquanto ela retorna, eu vou continuar aqui com as perguntas e respostas, tá certo? Outra pergunta comum. O trabalhar... Opa, ela voltou aqui. Vamos lá. Tá entrando, pessoal. E aí, Sibeli? Fiz tanta live, eu estava... Tem dia que é mais difícil, né? São mais difíceis, mas é isso mesmo, amanhã é outro dia. Segue o baile. Vamos lá, Sibeli, você parou aqui na pergunta do trabalhador ser obrigado a compensar os dias em que a empresa esteve fechada e ficou sem trabalhar. Como é que fica essa questão? É o seguinte, vamos dizer que você está em casa sem trabalhar. Sua atividade não dá para fazer home office, você não está indo para a empresa, você está na sua casa e não está fazendo nada da sua atividade laboral. E o teu empregador não te demitiu, não fez nada. Nesses dias que você não trabalhou, o que acontece? Você vai ter que compensar depois. Então, vamos dizer que você ficou 10 diazinhos em casa parado. Você vai ter que compensar esses 10 dias depois, quando acabar a pandemia. Como é que você vai fazer isso? Através de hora extra. Né? Não tem outro jeito. Então, vão ser multiplicados a quantidade de horas que você não trabalhou, em relação, levando em consideração os dias, e você vai ter que trabalhar depois, pagar. Ou seja, vai ser, nesse caso, um banco de horas em favor do empregador e não em favor do empregado. É como se fosse um banco de horas negativo. Então, assim, o trabalhador ele vai ter que pagar esses dias de horas que ele não trabalhou. E se por acaso ele for demitido, né? Vamos supor que esse empregado que está devendo horas for demitido e não pagou todas as horas. O empresário ele vai ter direito de descontar das verbas dele, das verbas rescisórias, esse período que ele está devendo ainda, essas horas que ele, do saldo dele lá das verbas, essas horas que ele não conseguiu pagar. Então, muito cuidado com isso também, né? Lembrando sempre que não pode extrapolar a quantidade de horas extras diárias, né? Sibeli, lembrar também que mesmo que o empresário esteja com um banco negativo bem grande, né? A CLT ela estabelece um limite, né, de desconto para rescisão.
que é a remuneração de um mês do trabalhador. Bom? Bom, então, outra pergunta aqui, pessoal. Com a edição da MP 927, tem que ser respeitado o limite de 3 períodos para fracionamento das férias individuais e há também a determinação de que um dos períodos tem que ser de, no mínimo, 14 dias. Pessoal, em relação aos períodos de férias a serem gozados, ou seja, a quantidade de dias, a MP estabeleceu o mínimo de 5 dias para todos os períodos, não sendo mais obrigado, portanto, a conceder obrigatoriamente 14 dias num dos períodos. Em relação ao fracionamento, em no máximo 3 períodos, a MP permitiu que essa regra fosse afastada. Poderá ter um fracionamento superior a 3 períodos, desde que seja feito um acordo com o empregado. Porém, fiquem atentos. Não recomendamos, vai ser mais seguro o empregador adotar o critério geral da CLT. Ele pode conceder ou antecipar as férias em 3 períodos, tá bom? Evita debates posteriores acerca da legalidade da decisão. Tem mais perguntas, Cibele? Em relação, né, tem a questão dos empregados que estão no grupo de risco. Não estou te ouvindo. Os trabalhadores pertencem a esse grupo de risco. Tem a questão dos empregados que estão no grupo de risco. Deu para me ouvir agora? Em relação a tiver um grupo de trabalhadores que pertencem ao grupo de risco, o trabalhador que pertence ao grupo de risco deve ser priorizado de férias. Se as atividades ainda estiverem sendo realizadas, é bom deixar todos os empregados que estão em grupo do risco ou fazendo home office ou em férias. É bom que o protocolo de retomada das empresas trate disso, né, e priorize essas pessoas do grupo de risco. Pronto, eu vi que tem uma pergunta aqui da Ana Paula. O sindicato fez aditivo desobrigando a empresa a pagar aviso prévio indenizado. Futuramente a empresa poderá ter problemas? Ana Paula, a sua defesa vai ser de que você se baseou na decisão do sindicato laboral da categoria, tá certo? Você está respaldada por essa decisão do sindicato laboral, tá bom? Vamos aqui para uma próxima pergunta também, que é bastante frequente. A definição de força maior pela 927 já autoriza o empregador a demitir os empregados pagando metade da indenização? Pessoal, não. A cessação do contrato de trabalho por motivo de força maior, a ponto de justificar a aplicação do artigo 502 da CLT, somente é possível caso a força maior, que é uma situação reconhecida pela Justiça do Trabalho, provoque necessariamente a extinção ou fechamento definitivo da empresa ou do estabelecimento em que o empregado dispensável estava trabalhando, tá bom? Importante esclarecer que esse pagamento da metade, no caso dos trabalhadores não estáveis, é referente àquela indenização do FGTS, que ao invés de ser 40%, seria 20%. Mais perguntas, Cibele? Bom, se o estagiário ele pode sofrer, vamos dizer assim, ou ser beneficiado, pensar assim, com as medidas, com as regras das medidas provisórias. A medida provisória, ela não falou de estagiário. Ela não falou se pode suspender, se pode reduzir com o valor profissional da bolsa, porque o estagiário ele não é empregado. Então, é muito complicado falar reduz salário, porque não é empregado, não tem salário, ele tem uma bolsa, né? Então, ele não vai ter também, por exemplo, isso aí é quase certo, ele não vai receber o benefício emergencial lá. Ele não vai poder ter a bolsa dele complementada. Mas ele pode, por exemplo, estar em home office. Isso é uma coisa possível para o empregado, assim como para os demais, para o estagiário, assim como para os demais empregados. Então, uma boa medida é você manter, se for possível, manter esse estagiário em teletrabalho, né? Evitar fazer redução, evitar fazer suspensão de contrato de trabalho, até porque é diferente a relação do
do estagiário. Faz essas atividades remotas, né? mesmo que seja teóricas. E aí, se não tiver essa modalidade aprovada, porque tem sempre a quantidade de ensino, eu acredito que essa questão não vai ser fundamental. Acho que reduzir não, suspender não, mas teletrabalho, acredito que não tenha nenhum problema. Certo. Sibeli, para finalizar, uma pergunta também bem... Oi. Pode falar. Eram as considerações finais mesmo, se você queria fazer. Tá. Tem uma última pergunta antes da gente partir para as considerações finais, que é bem frequente nos nossos canais de atendimento. Como que a empresa faz para aderir ao Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda, né, para que os seus funcionários possam receber a complementação dos salários? Pessoal, para aderir ao programa, é necessário que o empregador informe ao Ministério da Economia todos os contratos de suspensão e redução de salário que estão sendo formalizados, ok? E a gente recomenda também, como a Sibeli falou, essa comunicação vai ocorrer nos sites eletrônicos, tá bom? Disponibilizados pelo Ministério da Economia. E a gente recomenda que vocês acessem o nosso site do Sebrae, www.sebrae.com.br, tem uma lupinha lá, vocês colocam legislação corona, tá bom? E vai aparecer uma publicação dizendo passo a passo de como a empresa pode aderir a esse programa, tá bom? Sibeli, quer fazer as considerações finais? Oi. Não, vou deixar para você as considerações finais. Tá bom. Eu quero falar dos nossos canais de atendimento. Vocês ficarem ligados. A gente tem um 0800, que é o 0800 570 0800. Pessoal, o da Sibeli tá cortando aqui. Sibeli, o teu som tá travando aqui, então eu vou seguir aqui pra gente fechar, tá bom? Pois fala. Tá, ok. É porque tá cortando o teu som. Bom, pessoal, então, pra gente fechar aqui as considerações finais, né? Dicas na hora de aplicar essas medidas. Agora que vocês conhecem quais são as alterações, os pontos de atenção das MPs 927 e 936, a gente recomenda alguns cuidados, tá bom? Na hora de aplicar. Primeiro, formalize todos os acordos para evitar futura judicialização. Um comunicado por escrito, até mesmo por e-mail, tá valendo. Lembre-se também de respeitar o prazo mínimo determinado nas MPs. Segundo, essas duas MPs, elas abrem várias possibilidades para a sua empresa ganhar um fôlego no fluxo de caixa. Então, usem sabiamente as medidas que estão previstas, tá bom? Tenham atenção especial para a folha de pagamento. Lembrando também que o governo editou a MP 944, que trouxe uma previsão de linha de crédito especial com vários bancos para a questão também da folha de pagamento, tá bom? No nosso site também tem orientações sobre a MP 944 para vocês terem acesso a essa linha de crédito especial. Nós temos também um empréstimo de capital de giro avalizado pelo FAMP, que é do Sebrae, com condições super especiais, através de parceria com a Caixa. No nosso site também constam todas as informações. Sibeli, seu som tá bom agora para você fazer aí nosso encerramento? Gente, eu não sei, mas eu queria agradecer, né, quem esteve aqui com a gente. Você acha que depois da pandemia a Justiça do Trabalho e os sindicatos serão fortalecidos ou enfraquecidos? Eu acho que as demandas vão surgir, mas vão gerar muitos acordos. Eu acho que o bom senso vai prevalecer aí, né? Acho que o judiciário vai ser sensível tanto às questões dos empregados quanto às questões do empresário. Ele vai enxergar que foi um momento excepcional e, na minha ideia, na minha cabeça, eu acho que os acordos vão prevalecer aí, o bom senso vai prevalecer. Então era isso, gente. Obrigado. Se eu conseguir aqui falar, é 0800 570 0800, o www.ce.sebrae.com.br, tem muito conteúdo.
E o WhatsApp da gente é o 085-981390634. Obrigada. E desculpem aí os problemas do meu som hoje. Tá certo, pessoal. Então vamos encerrar a live de hoje. Obrigada a todos pela participação. Vocês continuem ligados aqui na programação de live do Sebrae Ceará. Todo dia a gente traz um tema diferente, temas que podem ajudar todos nós a superarmos esse momento difícil, tá certo? O Sebrae fica à disposição de vocês, como a Sibeli falou, através dos nossos canais de atendimento. Quem não tiver conseguido anotar, basta o link da bio, tá bom? E lá tem aí todas as informações para entrar em contato com a gente. Contem com a gente. Um abraço, tchau. Tchau, gente. Tchau.